Ok, pessoal, agora para dar continuidade ao nosso projeto, vamos desenhar a vista lateral esquerda. Então, visualizando aqui no 3D, nós podemos ver de uma melhor forma a vista que nós vamos desenhar. Então, a partir da vista frontal, eu tenho a lateral esquerda desse lado, ela vai ser mostrada, exibida no lado direito, porque o giro que ela faz é 90 graus, para poder exibir ela, e nós vamos ver a vista dessa forma. Então, existe detalhes ocultos que vão aparecer tracejado, por exemplo, a furação, né? E a partir dessa vista, nós vamos poder completar a vista frontal e a vista superior também. Então, vamos lá para o nosso trabalho. Então, assim, primeiro passo, pessoal, como a gente fez anteriormente no desenho do suporte, é fazer essa linha em 45 graus para que a gente possa fazer o rebatimento e não precisamos definir medida de elementos que já estão prontos. Então essa linha ela deve ser feita da seguinte forma, eu vou colocar no layer cota porque depois vai ser uma linha que vai ser apagada. Ela tem que ser feita nos limites do desenho, então você tem que traçar, se o desenho não forma um canto no limite dele, por exemplo aqui, você tem que traçar duas linhas que vão formar esse canto. Então, por exemplo, eu tracei uma linha aqui horizontal do final da peça e vou alinhar ela com o canto, com o final da lateral dela. Vou fechar aqui. Então, essas linhas estão delimitando o limite máximo da peça, que é a altura e a largura dela, ok? Então, agora, a partir desse ponto, eu vou traçar uma linha de 45 graus. Então, vou pegar a ferramenta Line, vou clicar nesse canto aqui, vou levar a linha na inclinação de 45 graus. Na verdade, no AutoCAD está aparecendo 45 ali por causa do Dynamic Input, que ele mostra mesmo o ângulo no sentido anti-horário, horário, ele mostra como um ângulo positivo. O AutoCAD ele conta o ângulo a partir do zero no sentido anti-horário, é o ângulo positivo do AutoCAD. Então, pessoal, essa inclinação de 45 graus nesse sentido, na verdade, para o AutoCAD é 315 graus. Então, no polar deve estar configurado aqui com os ângulos incrementais que passam por esse ângulo, né? Então, geralmente 15, 45 vão chegar no ângulo que a gente quer. Então, eu deixei no meu 45, vocês levam a inclinação aqui até 315 graus. Vai aparecer o 45 ali também por causa do DIN. Essa linha 45 ela deve ultrapassar uma das vistas. Clique em qualquer lugar, ok. Você pode conferir, né, digitando DAN, que é a dimensão angular. Você pode clicar nessa vertical e nessa. Você vai ter aqui ali a inclinação 45 graus, ok? Muito bem, então agora vamos lá para a próxima etapa. A próxima etapa é nós rebatermos a vista a partir da vista frontal, definir as linhas, os limites dela, com a vista superior. Né? E dessa forma nós vamos ter a profundidade da peça, a espessura da peça, porque a largura e a altura nós vemos a vista frontal. Virando para a vista superior, nós temos a profundidade dela, né, que é a espessura da peça. Então, essa espessura é a mesma da vista lateral esquerda, ok? Então, sempre isso até como dica para ficar fácil de vocês poderem é, ver melhor as medidas, buscar medidas, a largura, a espessura da vista superior é a mesma da vista lateral esquerda. Então, assim, eu vou traçar uma linha. Agora eu vou pegar o layer contorno, vou traçar uma linha do limite superior da minha peça aqui, qualquer tamanho. Vou traçar outra no limite inferior. Dessa forma, como eu estou girando só a peça, eu estou definindo a sua altura. Agora, a sua profundidade, a sua espessura, eu vou rebater aqui da vista superior. Rebato na linha 45 e faço aqui, já defino ali a primeira linha. E venho aqui e rebato a segunda linha, definindo assim a espessura da peça. Então, nós temos a altura e a espessura. Ok, próximo passo. Então, vamos eliminar umas linhas, vamos eliminar essas pontas aqui. Eu vou cortar com a ferramenta Trim, dando 2 Enter, né? TR, Enter, Enter. Eliminar essas duas pontas. Essa ponta aqui. Agora, essa aqui eu vou apagar, porque ela foi feita até a linha inclinada. Usar o Delete.
E eu fiz aqui, eu delimitei a linha, eu dei um clique aqui, então eu vou ter que apagar ao invés de cortar. Se a sua linha foi feita inteira, ó, eu fiz um clique aqui, então eu tenho que apagar ela, ela não pode ser cortada. Muito bem. Agora, pelo fato dessa peça da vista lateral esquerda ser simétrica, vou mostrar ela aqui pronta. Olha só, a linha de centro aqui indica a simetria da peça, né? Então, eu posso desenhar ou o lado esquerdo ou o lado direito, tanto faz, e depois utilizar um mirror para fazer a cópia espelhada. Então, eu vou desenhar o lado direito da peça, vai poupar tempo para a gente, né? Vai poupar trabalho. Então, aqui foi feita a largura inteira da vista lateral esquerda, então eu vou dividir ela no meio agora. Fiz a divisão nela no meio e posso eliminar a metade dela aqui. Então eu tenho aqui essa linha, a linha de centro, essa linha aqui, e o lado direito da peça. E então agora sim, eu vou definir aqui a medida. Eu tenho essa linha aqui inclinada, ela começa a 106 do topo e vai numa inclinação de 135 graus, e tem a espessura da peça que é 11, metade da espessura 11. Né? Então vamos lá, vou definir a linha inclinada primeiro. Eu acesso a ferramenta Line, encosto nesse endpoint e projeto para baixo. Com o track ligado, ele vai fazer essa projeção do ponto. Você não precisa clicar lá em cima, então eu digito 106, Enter. Agora, a inclinação. A inclinação, o AutoCAD sempre vai considerar o ângulo a partir do 0 grau, fazendo giro no sentido anti-horário, até chegar na posição que a linha está. Mas para a gente cotar, nem sempre vai ser feito em relação ao 0 grau. Então eu estou colocando a medida ali definida a partir dessa vertical até a linha inclinada. Então aqui diz que é 135 graus. Então vamos ver como que a gente vai fazer. Então a marcação está daqui até a inclinação que ela está, 135 graus. Essa posição vertical para cima no AutoCAD define o ângulo de 90 graus. Você girando, eu vou desligar o DIN um pouquinho para não ter confusão. Então está marcando lá 90 graus. Então 90 mais 135 eu vou chegar na posição que a linha está inclinada. Então 90 mais 135, 225 graus. Como o incremento do meu ângulo está de 45 em 45, esse ângulo 225 vai aparecer. Para quem tem dúvida em relação a isso, por exemplo, se eu definir 30 em 30, veja bem, ó, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. Ele não vai chegar aqui no 225. Por isso que você precisa colocar um ângulo aqui, um valor de incremento que vai chegar ao ângulo que você precisa. 15,45, né? A gente vai ter esse ângulo aqui. Então, não gosto de deixar o ângulo muito pequeno porque ele marca demais, mas às vezes a necessidade de configurar com 15, com 10, certo? Então vamos lá, do 90 graus mais 135, 225. Ok, 225, vou encontrar até a intersecção aqui. Dou um clique, saio da ferramenta. Agora, eu marco o 11 aqui, da linha de centro para a direita. Eu não vou usar o offset, eu vou utilizar o comando line mesmo e vou encostar no endpoint aqui, pôr para a direita, digitar 11, ok? E fui até o encontro da linha inclinada. Muito bem. Próximo passo. Eliminar umas linhas e fazer o offset de 10 do topo lá. Então eu vou eliminar essa linha aqui. Então acessei o trim, vou dar mais um Enter. Vou cortar essa linha, essa de baixo e essa do meio aqui. E a parte de cima, eu vou utilizar o offset com 10 para baixo. Ó, Enter, 10, Enter. Clico na linha, coloco na direção que eu quero e clico novamente. Ok. Próximo passo, então, nós já podemos fazer o espelhamento da peça, porque o restante a gente tem que criar com a peça inteira. Então vamos lá, comando Mirror, MI, Enter, seleciono o que eu quero fazer o espelhamento, Enter para confirmar.
Agora eu clico num ponto que define a metade da distância entre os dois objetos, que seria esse ponto aqui, e crio o eixo na vertical. Dessa forma ele vai fazer o espelhamento para a esquerda. Dou um clique, o eixo sendo vertical, o eixo é formado por dois pontos, não importa o tamanho dele, então eu posso clicar aqui no fim da peça, para baixo, tanto faz. Vou clicar e pressiono Enter para confirmar a cópia e dizendo que não quero deletar o objeto de origem. Ok. Agora, essa projeção que nós estamos vendo aqui é da vista frontal para a vista lateral esquerda. Ela define o final do círculo aqui. O encontro da parte circular com a face reta forma uma aresta aqui. Vamos ver isso no 3D. Então aqui, ó, nós temos aqui o final da parte circular encontrando com a face reta, formou essa aresta. E essa aresta, ela só pode ser criada agora, ela só pode ser projetada na vista lateral esquerda depois que eu tiver a vista frontal. Então, a vista frontal foi feita primeiro, agora eu tenho a vista lateral esquerda, agora eu consigo projetar essa linha. Seria esse lado, mas como esse é igual, então eu só vou encostar aqui, não vou clicar e levar. Eu vou fazer diferente, eu só vou encostar, vou abusar do waterrake agora, vou levar a linha até lá, aí sim eu clico na intersecção e levo até a perpendicular, até o outro lado. Ok, dessa forma eu projetei então o final da parte arredondada. Pessoal, a gente nunca vai conseguir interpretar uma vista sozinha. Por isso que nós temos que desenhar, às vezes, várias vistas no desenho. Né? Aqui desse desenho foi feito 3 vistas, para poder interpretar como que ele é inteiro. Por aqui você não consegue ver que ele é circular. Você vai ver que ele é circular por causa da vista frontal. Certo? Então aqui você consegue ver a espessura, aqui você não consegue. Então as vistas servem para isso. O desenho em 3D a gente já tem a ideia de todas as dimensões dele. Então foi feita a linha, aqui nessa parte aqui apagaria a linha, só que a gente já fez, só projetou ela, quem desenhou apaga, não tem problema, até no nosso arquivo em PDF está ali para você apagar. Agora essa abertura que tem aqui na lateral, vou exibir ela no 3D também. Essa abertura é o seguinte, essa abertura que nós vemos aqui, ó, é a mesma abertura, ela tem a mesma largura da abertura da vista superior. Por isso que eu fiz a projeção da vista superior. Eu fiz a projeção da vista superior aqui, ó, para fazer essa largura. Mas nós não precisamos fazer essa projeção. Por quê? Porque essa abertura aqui, lateral, lá no desenho 3D, eu posso ver ela utilizando esse círculo aqui. Esse círculo vai definir a largura da minha abertura. Então, como eu tenho que desenhar esse círculo mesmo, eu não precisaria projetar através da vista de baixo. Então, vamos pular aquela parte e vamos fazer esse círculo. Então, ele tem do meio até o centro dele 84. Sempre o círculo é medido pelo seu centro, né? Então, vou lá acessar a ferramenta Círculo. Vou encostar nesse endpoint e levar para baixo. 84, Enter. Projetei o centro do círculo. Agora o diâmetro 52. Quando eu acesso o círculo pelo atalho, ele faz centro e raio. Então eu vou digitar o raio de 26. Ok, agora eu vou fazer as linhas do quadrante até encontrar com a perpendicular lá em cima. Do Enter, né? Sempre o Enter aqui, você entra na última ferramenta que você utilizou. Como foi o Line, ele vai entrar novamente. Ok. Muito bem. Vamos continuar. Agora, ele indica para cortar as linhas, se foi feito, quem fez a projeção pode cortar. E aqui nós temos que cortar essa parte do círculo dentro, Enter, Trim e 2 Enter. E mais essas pontinhas aqui que entram dentro da peça. Ok. Muito bem. Agora, nós vamos fazer várias projeções aqui. A primeira projeção que eu vou fazer é o círculo, a furação aqui, nas duas partes da peça, olhando ela no lado esquerdo. Então, vamos ver no 3D como que é essa projeção. Por quê? A furação, né, são 2 furos em cada parte. Eu olhando ela de lado, eu não vou enxergar
furo, mas ele existe ali, então ele tem que aparecer tracejado. Da mesma forma, o furo aqui de baixo, eu olhando de lado, eu também vou ver ele aqui tracejado. Então vamos lá. Além dessa linha tem outras ainda. Então eu vou projetar então a furação para cá. Vou pegar, acessar a ferramenta Line. Eu vou clicar e vou levar para ficar igual ali o projeto. Projetar o quadrante de baixo também até o final. Ok. Agora, pessoal, eu vou projetar esse lado, esse fim da peça aqui. De lado a gente vai ver uma linha nessas duas partes aqui. Olhando no 3D lá, você tem o que? O final, essa parte reta aqui, olhando de lado, aqui não aparece muito bem, mas existe uma linha aqui que nós temos que representar na vista lateral esquerda. Então eu vou acessar a ferramenta Line, clico aqui e levo até o final. Ok. Agora, uma projeção inversa agora, da lateral esquerda para a frontal. Aqui, ó, a face reta encontra uma face inclinada, forma uma aresta. Vamos ver? Face reta, encontrando uma face inclinada, formou uma aresta, uma linha. Face inclinada, encontrando uma reta, formou outra linha. Então, nós temos que projetar as duas linhas lá para a vista frontal. Aqui e aqui. Ok. Agora, essa aqui já foi projetada, só falta o furo aqui ser projetado para a vista lateral esquerda. Então, nós estamos fazendo umas da vista frontal para a lateral esquerda e outras da vista lateral esquerda para a frontal. E ainda, pessoal, nós temos a espessura dessa parte aqui. A gente olhando ela por cima, aqui ela está sem definição da espessura. Então, nós temos que passar essa espessura aqui para essa vista. Olhando lá no 3D, é um dos detalhes difíceis de você verificar, porque ó, ele aparece lá embaixo. Vou colocar na vista superior bem certinho aqui. Ó, essa espessura aqui ó, é aquele 22 lá que nós temos naquela peça. Vamos ver, ó. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. É exatamente, pessoal, essa espessura aqui. Ó. Olhando por cima, você vai ter essa espessura aqui. Então, nós vamos pegar, eu sei que é 22, mas nós vamos pegar ela da vista lateral esquerda e rebater para cá. Então, vamos fazer da seguinte forma. Acessando a ferramenta Line, dá um clique aqui na espessura, projeta para a linha inclinada e leva até o final aqui. Ó. Ok, vou pegar aqui de novo, projetar para a linha inclinada e levar até o final. Muito bem. Próximo passo, então, nós fazemos as limpezas. Então, vamos lá, começando por cima. Essas linhas, essa linha da furação, ela só vai aparecer nessa parte e nessa. Então, eu vou acessar a ferramenta Trim. Eu vou selecionar agora essa linha, essa e essa. Então, eu não dei Enter. Eu selecionei os limites de corte. Agora sim eu pressiono Enter. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar nessa linha aqui, ela vai ser cortada até o limite que eu defini. Ela não leu, ela não considerou esse limite aqui. Quando eu clicar nessas linhas aqui do meio, elas vão ser cortadas até os outros dois limites que eu tenho, que é esse e esse. Não vai interpretar essa linha aqui. A mesma coisa acontece com essa linha e essa aqui. Vamos ver essa de baixo aqui, como já estão selecionados, vamos aproveitar. Ela tem que ser cortada até aqui e no meio também. Então, ela só vai aparecer nessa parte e nessa, porque essa parte aqui é vazada, e os furos a mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer com esses dois furos aqui? Eu vou já selecionar com a janela azul, da esquerda para a direita só vai pegar o que está inteiro dentro da janela, e vou passar para o layer tracejado. Olha, apesar de não ter aparecido muito bem o tracejado, nós definimos a escala do tipo de linha no final. Agora, essa linha e essa
eu tenho que cortar até essa aqui. Então, vou acessar a ferramenta Trim, vou selecionar esse limite de corte, pressionar o Enter e aí clicar. Eu vou só cancelar para mostrar para vocês. Se eu acessar o Trim e der mais um Enter e clicar na linha, ela vai cortar até a próxima intersecção e até a próxima. Por isso que eu selecionei o limite de corte antes de dar Enter. Agora vamos ver aqui, ó, daqui para lá. Deixa eu ver se eu fiz, se eu dei um clique nessa linha, eu dei um clique aqui. Então, essa de cima aqui, pessoal, quando eu projetei ela aqui, ó, eu dei um clique aqui, ó, então ela se tornou um segmento de linha aqui e depois outro aqui. Então, eu vou apagar ela, porque ela não precisa ser cortada. Agora, essa de baixo, sim, ó, vou selecionar esse limite de corte, Enter, e vou clicar nessa linha. Pronto, ela já cortou direto até lá. Senão, ela ia cortar esse pedaço e mais esse pedaço. Agora eu vou selecionar essas duas linhas, essa de cima aqui é do final da parte arredondada, e vou transformar em linha tracejada. Ok. É isso aí, está ficando certinho. Agora, essa projeção aqui, essas duas eu vou apagar. E essas linhas aqui, eu vou entrar na ferramenta Trim, selecionar esse limite de corte, Enter, aí eu vou clicar nessa linha e nessa. Foi cortado até aqui, direto. Agora sim, eu tenho que cortar essas duas pontinhas. Agora eu acessei o Trim e dei mais um Enter para cortar direto. Corto essas duas pontinhas aqui. E essa parte de dentro aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui ela por cima. Então, essas linhas aqui, ó, nós não vamos enxergar elas inteiras. Nós vamos enxergar ela tracejada, porque ela está uma aresta oculta. Nós não estamos enxergando por causa dessa parte de cima aqui. Então, eu cortei ela. Agora, eu vou pegar o layer tracejado e já vou desenhar ela tracejada daqui até aqui. Então, novamente no Line, desenho tracejado. Dessa forma, o nosso desenho está correto. Ok, pessoal? Então, assim, no próximo eu vou dividir esse vídeo em dois para que ele não fique muito longo. No próximo vídeo nós terminamos essa parte. Ok? Até lá!